Olá, o devocional de hoje está baseado em Abacuque, capítulo 3. E eu destaco o versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, nesse capítulo 3 nós encontramos uma oração de Abacuque, conhecida como oração de aceitação. E eu penso que nós também temos que fazer essa oração em meio às coisas que nos acontecem muitas vezes. Aqui, algumas coisas para chamar a atenção desse versículo. Primeiro, o versículo 1 está falando que a oração é em forma de canto. Então, Abacuque cantou essa oração, né? É uma forma de orar também. E quem tem esse dom, quem tem essa característica, esse talento de louvar a Deus através do canto, também é uma forma de estar orando. A oração não necessariamente precisa ser falada, ela pode ser cantada também. Temos excelentes músicas, né, louvores falando, que são verdadeiras orações diante de Deus, né? E Deus aceita também, ouve e responde. No versículo 2, Abacuque fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então me chama a atenção isso, quanto que nós estamos muitas vezes ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus e não sentimos nada. Ficou tão comum. No Brasil nós temos um acesso tão fácil, não é? No Brasil, aqui na maioria dos países do Ocidente, temos um acesso tão fácil que acabou virando comum a palavra de Deus. E não é para ser assim. Nós temos que sentir temor, sim, ao ouvir a palavra de Deus ou ao ler a palavra de Deus. No versículo 2 ainda, Abacuque pede, né, aquela famosa expressão que a gente escuta muito: aviva, Senhor, a tua obra. Então, aqui nesse versículo 2. Em seguida ele pede misericórdia a Deus para o povo. E do versículo 3 ao 16, Abacuque vai lembrando os diversos momentos na história do povo hebreu, no Egito ainda, de quando Deus usou de misericórdia e livrou o povo da situação em que eles estavam vivendo. E no final dessa passagem do versículo 3 até o 16, a gente vê que Abacuque tem a sua esperança, a sua confiança em Deus, a sua fé renovada. Ele vê assim, que se Deus já agiu tantas vezes no passado, Deus continua sendo Deus para agir novamente. E aí ele fala a famosa passagem, né, os últimos 3 versículos do capítulo: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Versículo 17, assim, quem trabalha na roça, quem trabalha na fazenda, muitas vezes tem que ter essa variedade de coisas, porque se faltar uma, tem a outra. Então o que ele fala? É fruto na vide, o produto da oliveira não minta. Então são os frutos, são os legumes, são, né, as hortaliças. Os campos não produzem mantimento, está falando da questão dos grãos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, está falando de carne, né, de outra forma de suprimento. E não encontramos nesse versículo tão curto e tão maravilhoso as 3 formas de mantimento que a gente tem, né, na roça, na fazenda, na agricultura. E porque assim, hoje se dá uma tempestade, se dá um frio e falta a fruta, não dá a fruta por causa da natureza, tem o grão que está embaixo da terra, está lá plantado esperando. Se faltar o grão, tem a carne que troca, enfim. Só que aqui no caso ele cita a falta dos 3. Se os 3 falharem, você ficar sem nada, você esvaziar tudo, você ficar sem alternativa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque está falando o quê? Que apesar de tudo, se faltar qualquer dessas dádivas, se faltar qualquer desses suprimentos, ele ainda vai se alegrar em Deus, porque ele serve a Deus, porque o Senhor é Deus, e não por causa do que Deus dá, ou por causa das promessas de Deus.
Deus é a sua salvação e a sua alegria. E a reflexão para hoje é: o Senhor está sendo a minha salvação, o Senhor está sendo a minha alegria. Eu tenho confiança em Deus, apesar de talvez estar passando por alguma tempestade, alguma luta, alguma dificuldade. É muito sério, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, independente do que aconteça, independente do que falte, independente do que venha, independente do que eu receba, da situação que eu esteja, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É essa reflexão que eu quero deixar para hoje. Buscar em Deus a verdadeira alegria, nos alegrarmos em Deus, porque para começo de história Ele é o Deus da nossa salvação. Amém? Tenha um bom dia e até amanhã. Que Deus os abençoe.